Mas vamos seguir aqui com o nosso cardápio, Débora, tirando cornetadas à parte. O lateral Hakimi, que é o grande craque do Marrocos, né, para muitos o melhor lateral direito do mundo na atualidade, ele vai ser julgado sob acusação de estupro. Que história é essa, Cris? Yuri, é uma história que vem se arrastando, mas o jogador que inclusive entra em campo na partida de hoje contra a Escócia, no mesmo grupo do Brasil, como a gente já viu, está passando por esse processo. Em 2023, o Ministério Público em Nanterre, na França, a gente lembra, abriu uma investigação após uma denúncia de estupro de uma jovem contra o atleta. Hoje, no dia em que Marrocos entra em campo contra a Escócia, lá na Copa do Mundo, saiu uma decisão que obriga Hakimi a comparecer perante a justiça para apresentar a sua versão dos fatos. O atleta havia recorrido contra essa decisão anteriormente, mas, segundo informações da imprensa francesa, a Corte de Apelações de Versalhes rejeitou o recurso, abrindo caminho para o julgamento, que ainda não tem uma data definida. Nas redes sociais, o jogador disse que só vai se pronunciar após a conclusão do caso. E olha como o esporte também é geopolítica, né? Acaba refletindo. A Federação de Futebol do Irã anunciou que pretende apresentar uma reclamação à FIFA contra as restrições de viagem impostas à seleção durante a Copa. Por causa do conflito diplomático entre Irã e Estados Unidos, as autoridades americanas determinaram que os iranianos só podem entrar no país até 24 horas antes das partidas e que precisam deixar o território americano no mesmo dia. Vem enfrentando várias dificuldades para se deslocar entre a cidade de Tijuana, no México, onde eles estão baseados, para os Estados Unidos, país que recebe os 3 jogos do Irã na fase de grupos do Mundial. O primeiro já aconteceu em Los Angeles. No comunicado da federação, ela diz acreditar que essas restrições não estão de acordo com os princípios de oferecer condições iguais às equipes participantes e que podem afetar a preparação técnica da seleção. Em meio às restrições, o Irã vai voltar a campo no domingo contra a Bélgica pelo Grupo G, de novo em Los Angeles, na Califórnia. Bom, ficaremos de olho e, como a Débora falou, né, a geopolítica ali presente também na Copa do Mundo. Para quem dizia que americano não gostava de futebol, que eles chamam de soccer, né, pesquisas recentes mostraram que a modalidade cresceu nos Estados Unidos, com o interesse ultrapassando até esportes mais tradicionais do país. Conta pra gente, Cris. Yuri, a gente está assistindo essa revolução, principalmente com a MLS, levando diversos craques. Messi hoje joga nos Estados Unidos e eles estão evoluindo no futebol, né, enquanto país. Isso foi evidenciado pela goleada logo na estreia, né, contra o Paraguai, 4-1. E a Priscila Asbeck está lá nos Estados Unidos, em Nova York, e vai trazer os motivos desse desenvolvimento do soccer, como eles chamam. O futebol já foi considerado um esporte de nicho aqui nos Estados Unidos, mas até o presidente Donald Trump falou que talvez o futebol americano deveria ter o seu nome modificado, já que futebol representa um esporte que é praticado com os pés. E uma pesquisa da Nielsen mostra que hoje 62 milhões de americanos são fãs do futebol, dentre uma população de mais de 300 milhões de pessoas. E além disso, uma outra pesquisa da Ampere Analysis mostra que o soccer, como é chamado futebol aqui nos Estados Unidos, ultrapassou o beisebol e se tornou o 3º esporte favorito dos americanos. Em primeiro lugar aparece o futebol americano, com 36% dos americanos dizendo que esse é o esporte favorito. Depois o basquete, com 17%. O soccer, o futebol que a gente conhece, aparece no 3º lugar com 10%, beisebol com 9%. E depois a lista segue com hóquei, tênis, boxe e MMA e também golfe. O torcedor americano tem uma liga local, a MLS, que inclusive virou uma certa colônia ali de jogadores europeus aposentados que vêm para os Estados Unidos jogar ali depois que eles se aposentam dos clubes europeus ou saem dos clubes europeus. Mas o que explica essa popularidade do esporte aqui é uma outra razão. Não é a liga local que ganhou mais visibilidade com esses jogadores
da Europa, que vem da Europa, como por exemplo o Lionel Messi. O que explica essa popularidade é as redes sociais, ou o aumento do acompanhamento do esporte pelas redes sociais, que difundiu também as informações sobre o futebol aqui nos Estados Unidos. Então, hoje os americanos podem acompanhar os resultados dos principais campeonatos europeus, vêm notícias dos principais campeonatos europeus pelas redes sociais, quando há algumas décadas eles não conseguiam nem ter acesso a algumas dessas partidas. Os serviços de streaming também ajudaram os americanos a conseguir acompanhar, mesmo de longe, esses campeonatos que são vistos no mundo todo. E tem uma outra razão ainda importante, que é o videogame. Então, jogos como, por exemplo, o EA Sports explicam também muito dessa popularidade, principalmente entre as novas gerações, essas que são ainda mais aficionadas pelo esporte aqui nos Estados Unidos. Mas existe também uma crítica por trás do jeito como os Estados Unidos consomem os esportes. Então, os clubes tradicionais da Europa estão cada vez mais nas mãos de bilionários e fundos de investimentos americanos. Times históricos estão sendo administrados como marcas globais de entretenimento. O marketing também está entrando muito em jogo com essa popularização do esporte aqui nos Estados Unidos. E o que alguns críticos dizem é que o esporte está ficando mais comercial e há um risco, inclusive, para as tradições locais. Isso quem diz são os críticos, mas fato é que os americanos estão acompanhando um pouco mais o esporte a partir dos últimos anos e também nessa Copa do Mundo de 2026. Priscila Yasbeck, de Nova York, para a CNN Brasil. Vamos ver. Quem sabe, né, nessa evolução toda eles param de chamar futebol de soccer e passam a chamar futebol de futebol. Brincadeira, porque vai confundir com, né, a gente chama de futebol americano, que eles chamam de futebol, né, e que, enfim, que é o grande evento de futebol deles, enfim. Mas é isso. Cris Chuamba, muito obrigado pelas suas informações. Palpite para hoje? 3-1. 3-1. Débora, vai arriscar um palpite? Hoje eu vou, mas assim, eu não entendo muito de futebol, sei que não é o esperado, mas eu vou de 2-1 para o Brasil, claro. Eu estou mais otimista, olha só, eu estou indo de 3-0, estou achando que, né, vamos passar clean sheet ali, que o Alisson não vai tomar gol, não. Tomara, vamos ver. Tomara. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, até mais.